refeição colorida é saudável, você está cansado de saber. Agora, a relação que as cores têm com os alimentos que você consome, você vai descobrir agora. Cris da Verdade, um prato colorido é muito saudável e as cores do que comemos são sim muito importantes. A nutricionista Fernanda conta pra gente agora. Fernanda, as cores dos alimentos influenciam na nossa saúde? Jéssica, influenciam bastante, né? Então, essas cores variadas que a gente tem nos vegetais e nas frutas, elas se devem aos pigmentos que tem nesses alimentos. E esses pigmentos, eles não servem somente para dar cor aos alimentos. Eles previnem doenças também, né? Eles fazem muito bem, eles têm um valor nutricional muito bom. Então, quando a gente fala de cores, a gente pensa assim num prato colorido, né? Então, a gente vê o verde, o laranja, o amarelo, o vermelho, o branco, os roxos, né? Os azulados. E cada um deles tem a sua função e a sua importância dentro de um prato, né? Então, quando a gente começa a falar sobre eles, vamos iniciar, por exemplo, com o verde, né? O verde, os alimentos verdes, eles são ricos em cálcio, ricos em ferro, ricos em a luteína e a zeaxantina, que são fitoquímicos que são ótimos para os nossos olhos. Eles previnem a degeneração macular, que é a principal doença, a principal causa de cegueira, né? Então são nutrientes ótimos e eles fazem uma limpeza no nosso fígado, esses nutrientes verdes, né? Então eles são fantásticos. Depois a gente tem os vermelhos. Os vermelhos são ricos em licopeno, que todo mundo já ouviu falar, está muito vinculado à prevenção do câncer de próstata. Então, por exemplo, o tomate, a goiaba, o morango, a cereja, a melancia. Então, eles são ricos em licopeno, que são nutrientes muito bons, além da vitamina C também que está presente, né? E outros nutrientes. Depois nós temos os roxos, né? Os azulados, que eles são ricos em ácido elágico e ricos em antocianinas, que dão aquela cor meio roxa, meio azulada. Então, quando a gente pega uma amora, por exemplo, e a gente aperta assim no dedo e ela sai e fica manchado o nosso dedo, é uma antocianina, que é a quercetina, que ela é super poderosa, ela previne o envelhecimento precoce. Ela é um antioxidante, ela diminui a ação dos radicais livres sobre as células. Então ela tem efeitos assim fantásticos. Eu chamo de o nutriente da beleza, né? Porque ele é um nutriente que nos dá muita juventude, muita beleza. E depois a gente tem os brancos também, que a gente não pode esquecer. Eles são ricos em cálcio, ricos em potássio principalmente, né? E esses nutrientes, eles também têm um outro fitoquímico chamado alicina. E essa alicina, ela está presente principalmente na cebola, no alho, e eles têm uma função muito importante no nosso sistema imunológico, né? E os outros nutrientes desses vegetais brancos, que são, como eu já citei antes, o potássio e o cálcio, são ótimos, né? Para nossa função, para a nossa saúde do coração, para a saúde dos músculos, para a saúde dos ossos, né? Então todos esses alimentos são super importantes e devem ser ingeridos de uma forma bem variada, né? Para que a gente consiga consumir um pouquinho de cada nutriente. E o amarelo, os alimentos amarelos, eles são ricos em um nutriente, um outro nutriente, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno é uma provitamina A. Então, o que ele faz? Na realidade, quando a gente ingere alimentos amarelos, né, o mamão, a laranja, os laranjas também, no nosso organismo a gente vai produzir a vitamina A se houver necessidade. Então, ele é um potente antioxidante, o beta-caroteno. Então, é um alimento também maravilhoso, ótimo para a pele, efeitos positivos a nível cardiovascular. Então, a gente não pode deixar também de consumir esses alimentos. Claro que quando a gente fala de amarelo, não é uma batata frita. A gente está falando de vegetais, de frutas, de alimentos vivos, não de alimentos industrializados, sem vida e com pouco valor nutricional. Bom, Fernanda, em meio a tantas cores, como é que eu posso aliar essas cores numa refeição balanceada? É bem simples, Jéssica. A gente pode simplesmente pensar que nós temos que fazer um prato
e este prato tem que estar o mais colorido possível. Então a gente tem que colocar um pouquinho de verde, por todos os motivos que nós já falamos, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do laranja e do amarelo, um pouquinho do branco, um pouquinho do roxo e do azulado. Então a gente tem que tentar fazer essa mistura, né? Porque a gente sabe que quanto maior a quantidade, maior a variedade, maior a quantidade de nutrientes. E uma coisa super importante é essa, a variedade. Né? Então a gente pode escolher as cores por esta variedade, né? E lembrando que cada alimento tem o seu nutriente, né? Então a gente tem que realmente ficar atento a esta questão, que é muito simples, né? Basicamente, né? Bem simples. E Jéssica, outra coisa importante, por isso que é importante a gente consumir esse prato variado, porque alguns nutrientes interferem na absorção de outros, né? Então essa combinação, por exemplo, do verde com o amarelo e com o laranja, é super importante, porque o ferro presente no verde, quando eu consumo um amarelo junto, que tem muita vitamina C, ele aumenta a absorção do ferro. Então essa combinação é ótima, né? É super importante. Bom, Fernanda, já quero te agradecer a atenção. E agora não tem mais desculpa para não saber o que pôr no prato, não é? Isso mesmo. Obrigada, Jéssica. Obrigado, programa da TV, pela oportunidade de estar falando uma coisa tão importante, né? E realmente não temos agora desculpas para não consumirmos esses alimentos em toda a sua variedade e sua plenitude. De preferência, sempre alimentos frescos, reduzir esse consumo de alimentos industrializados. Esses alimentos frescos é que tem isso, esses nutrientes e essa vida que a gente precisa para ter saúde e não doença.